E aí, galera, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar aquele Kyakuzuki no nosso like. Professor, você já passou alguma saia justa dentro de um tatame ou viu algum aluno seu passar por alguma saia justa assim? Olha, já passei por algumas, mas eu vou falar duas. E uma delas é muito importante, as duas é muito importante aí como dica para os nossos professores que pode estar aí assistindo esse vídeo. Primeiro constrangimento, a primeira saia justa que eu vou falar, essa é muito complicado porque ela envolve uma menina e ela tinha uma certa confiança em relação à minha pessoa. E por mais incrível que possa parecer, essa menina me veio com a seguinte pergunta. Ela ficou mocinha durante o treino, né? Ou ela se sentiu na necessidade de falar sobre isso justamente comigo. E eu confesso que não estava preparado para essa pergunta. Ela chegou e falou assim: ai, sensei, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: fala, o que aconteceu? E aí ela disse, ela falou assim: ai, é que eu tô menstruada. E aí eu não sabia o que falar, Ela né? falou menstruada assim? E eu não sabia o que falar, porque é um assunto muito delicado. Isso aí é um assunto que ela tem que tratar, né, com a mãe dela. Não sei, mas foi bem complicado. E aí naquela ocasião, por sorte, né, eu tinha algumas mulheres que estavam comigo dentro do dojo. E aí eu chamei uma delas e falei: olha, você vai explicar toda essa situação para essa pessoa e essa pessoa vai levar isso ao conhecimento dos seus pais. É uma coisa super natural, só que eu não vou poder te ajudar nessa questão. Poderia, talvez eu até pudesse ter ajudado, mas eu não sabia nem por onde começar. E aí eu tomei essa atitude, né? Eu levei ela na mesma hora ali, durante aquele intervalo do treino, a uma mulher adulta que conseguiu, né, desenrolar essa situação. Então foi um negócio bem complicado assim. Pessoal, vê bem. Eu sou pai de uma menina e pai de um menino que tem uma menina que tem 8 anos de idade e um menino que tem 13 anos de idade. É complicado nós que somos pais conversar sobre isso, entrar no íntimo de um filho. É complicado para um pai entrar no íntimo de uma filha em relação a isso, né? Você tem que ser muito aberto à sua família, assim. Agora, você imagina a confiança de uma aluna entrar nesse detalhe com um professor. É ter muita confiança e respeito. Então, isso pode acontecer com qualquer professor, em qualquer lugar do mundo, né? Porque é uma coisa que não avisa a hora que chega, né? Não avisa a hora que sai, não avisa quando vai vir. É uma coisa que simplesmente vem e acontece. Você pode estar tomando banho, pode acontecer, você pode estar dentro de um treino, pode, né, acontecer dirigindo, sei lá, andando de bicicleta. Então, você vê a confiança que um professor passa para o aluno chegar para esse professor e falar tudo isso daí. Então, parabéns, professor, por essa confiança que você passa aos alunos aí, né? Porque outros professores iam até tirar sarro, tirar uma onda, né? E não é certo, né? Então, parabéns pela sua atitude aí de ter chamado uma mulher, né? Uma pessoa que também, né, de respeito, para poder estar orientando essa mocinha, né? Que virou uma mocinha. E você vê, hoje a gente fala, mas eu penso na hora que você, talvez o susto, né, que você levou assim, tipo, puta, o que eu faço agora? Ainda bem que sua atitude foi bem rápida, assim, né, de chamar uma mãe, assim, talvez, né? E você me falou que tinha duas. Qual é a próxima? A próxima, galera, é também uma situação bem complicada. Depois, tudo isso a gente vai aperfeiçoando a nossa metodologia, a gente vai se preparando, se precavendo, mas isso aí é só a experiência, é só o tempo que vai te dando.
Então a gente teve essa. Hoje, se acontecesse hoje novamente, eu teria, né, uma resposta mais rápida para poder direcionar para o lugar certo e tudo mais tal. A outra situação é o seguinte, todo começo e fim de treino eu ainda mantenho a tradição de fazer a cerimônia. Então no começo do treino a gente fica ajoelhado em posição de ceiza e aí a gente faz uma cerimônia, quando inicia o treino e quando finaliza o treino. Desculpa. E essa cerimônia ela não tem nada a ver com questão religiosa. É uma tradição do karatê. Então a gente fica posicionado em ceiza. No karatê a gente não cumprimenta os. É uma tradição que a gente adotou, já que a nossa modalidade ela é oriental, ela tem algumas tradições e a gente tenta manter alguma coisa, né, dessas tradições. Então a gente faz a cerimônia, a gente fica em posição de ceiza, né, que é de joelhos. E aí a gente tem 3 comandos que eu faço dessa forma. A gente fala Shomini, rei, que é um cumprimento para frente. A gente está fazendo uma reverência, contemplando o universo, contemplando os nossos ancestrais dentro do karatê, nossos fundadores, sensei, que já passaram e deixaram o seu legado por aqui. Basicamente, de uma forma resumida, seria isso. Aí você tem várias formas, tá, gente, de fazer a cerimônia. A gente faz dessa forma bem simples. Aí o segundo comando que eu falo, Sensei Nihei, e aí a gente se cumprimenta com os, seria o quê? Todos os alunos ali presentes cumprimentando quem vai ministrar a aula. Pode ser eu, pode ser um aluno, não importa. Quem vai ministrar a aula, então vai receber ali aquela saudação. E o terceiro cumprimento, que é o Taga Nihei, que seria mais ou menos o cumprimento mútuo, onde que eu dou o comando, o Taga Nihei, todo mundo se cumprimenta. Simples, basicamente seria, de uma forma resumida de explicação, seria isso. E aí eu estava finalizando o treino, aí eu falei, pessoal, né, formação, todo mundo faz a formação em ordem de faixa, posição, cumprimenta, osso, posição de ceiza. Quando a gente fez a ceiza, eu fico de costas, né, nesse caso eu estava de costas pro dojo. O dojo está lá no fundo, eu aqui alinhado com todos os nossos faixas pretas, os faixas coloridas, tudo alinhado aqui para trás, os faixas marrom aqui. E aí eu falei Mukuso, que eu esqueci, desculpa. A gente tem o Mukuso, que é concentração. O Mukuso seria mais ou menos para a gente poder esvaziar todo o nosso pensamento. Então o Mukuso concentra. Então eu vou fechar os olhos naquele momento ali e vou concentrar, vou esquecer tudo o meu cotidiano, todo o meu dia a dia e vou focar único exclusivamente para aquele 1 hora e meia de prática de karatê. Então, o Mukuso, resumidamente, de uma forma bem simplificada de explicar, seria esvaziar a nossa mente e preparar a nossa mente, nosso corpo, nosso espírito para aquele momento ali. Basicamente isso. Então, Mukuso significa, simplificadamente falando, concentração, né? E aí, quando eu falei Mukuso, eu escutei uma criança, né? Na verdade não era uma criança, era um adolescente, falou assim, não pai, não, e aquele meio barulho, aí eu virei para trás, quando eu virei para trás, o pai estava pegando o filho pelos colarinhos e saiu xingando, dizendo que ele não levou o filho dele ali para poder estar cultuando um Deus. E eu não tive, infelizmente, nem a oportunidade de explicar que a gente não estava cultuando um Deus, a gente estava fazendo uma cerimônia, né? Uma tradição que a gente mantém viva dentro do karatê. Então foi uma coisa que me deixou bastante constrangido, mas também foi uma lição. Porque aí depois disso eu tive o cuidado de toda vez que chega alguém novo para praticar karatê junto com a gente lá na Bushido, eu oriento o que a gente vai fazer no começo e no final do nosso treino, ou os meus faixas marrom, né, que é o nosso senpais, os nossos senseis, que a gente tem bastante faixa preta lá, eles têm essa função, vamos chamar dessa forma, de me ajudar a explicar isso. Então chega alguém novo e a gente fala, olha gente, a gente vai fazer aqui uma cerimônia de cumprimento, não está cultuando nenhum Deus, não tem nada a ver com religião. É simplesmente uma cerimônia mantendo uma tradição viva, simples assim. Então, são coisas que a gente passa por falta de experiência. Eu jamais eu imaginei que poderia acontecer uma coisa dessa. E aconteceu. O espaço que a gente dá aula lá é um espaço público. O fluxo é muito grande de gente. Então,
bastante gente, o fluxo de gente Várias sai. religiões também, né? É isso, várias religiões. Então eu falo pra galera, falo, gente, não tem nada a ver com religiões, com religião. Então, eu Aí também já ministrando aula, e a gente faz, talvez, não vou falar que é igual, mas é praticamente da mesma forma, assim, um agradecimento, né? E eu acho muito importante a gente agradecer, né, a Deus sobre tudo que você passou, passa no dia a dia, assim, a gente está agradecendo sempre, né? E nesse dia a gente fica de joelho também, a gente faz esse cumprimento. E nesse dia teve a gente ajoelhou, né, para fazer o agradecimento, e teve um rapaz que não ia ajoelhar, falou que na grande, né, eu não vou ajoelhar. Então a gente tinha 70 pessoas dentro do treino, e eu falei, galera, vamos ficar de joelho e agradecer. E esse rapaz falou que jamais ele ia ajoelhar ali naquela hora e naquele momento. E, resumindo, 69 pessoas ajoelharam e a gente faz um agradecimento para agradecer nós mesmos, entendeu? Sobre o que a gente passou até ali, aquele treino, e para a gente poder voltar para nossa casa melhor do que a gente chegou. E esse rapaz, ele foi o único que ficou em pé, né? E depois ele voltou a treinar com a gente, inclusive hoje ele ajoelha e tal, mas para ele entender isso que a gente, é o que a gente fala dentro das nossas modalidades de artes marciais, para ele entender, ele teve que treinar bastante, e aí ele, pô, professor, se eu hoje, jamais eu iria fazer aquilo que eu fiz, né? E talvez no momento ali foi até um erro meu, por quê? Porque é que nem você falou, hoje eu tenho pessoas que falam, né, ó, no começo do treino tem isso, no meio do treino tem isso e no final do treino tem isso. Mas a gente não explicou nada também para esse rapaz, esse aluno. É aquilo lá que você falou. Hoje a pessoa chega e a gente explica o que tem, o que a gente vai fazer no início, no meio e no fim. E hoje é um aprendizado que eu tive. Eu dou aula de jiu-jitsu desde 2002, por aí, acho, né? E todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Sim, todo dia a gente aprende alguma coisa. Ou com criança, ou com adulto. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Isso o professor Evandro falou, o que eu passei também, professor, é uma saia justa, né? Que a gente passa. Talvez, é que nem você falou, a gente não consegue nem se explicar, né? Você não está preparado para aquela situação. Exato, a gente não consegue talvez nem se explicar e poder falar para aquela pessoa, né, sobre aquilo, né? Então, o professor está dando uma dica aí importante, que é essa explicação de início de uma pessoa que nunca viu o karatê, nunca viu qualquer outra modalidade, que chega para ter a primeira aula. E essa explicação que ele está dando é muito importante. A gente ou explicar ou ter alguém para explicar. Ó, sua primeira aula então a gente tem isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque é aquilo lá. Se eu vou até a sua casa pela primeira vez, você me recebe bem, eu vou querer voltar. Mas se eu vou até a casa e você me recebe mal, nunca mais eu vou. É isso aí. Né? E talvez se eu voltar, eu posso levar até um amigo meu, ó, tem um cara bacana assim, vamos lá, vamos. Isso daí é aquele negócio, né? Aonde vem um, pode vir 10, que sempre vai ser bem recebido, né? Com certeza.
Professor, se quiser deixar o endereço do lugar que o senhor ministra a aula aí, fica à vontade. Pessoal, a gente utiliza um espaço público, chama Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, em São Paulo, aqui na Vila Nova Cachoeirinha. Quem é dessa região aqui conhece. É próximo, atrás, na verdade, do terminal Vila Nova Cachoeirinha, terminal de ônibus. Então a gente está ali de terça e quinta, das 19h30 às 21h30. Das 19h30 às 20h30, aula para criança. Das 20h30 às 21h30, aula para adulto. Totalmente gratuito. O único custo que a galera tem lá é o custo pessoal. Se você for comprar o seu karatê kimono, né? Cada um compra o seu. Enfim, o resto, o que é de uso pessoal, cada um tem que comprar o seu. Agora, para treinar karatê lá, é totalmente gratuito, não tem custo algum. E todos serão muito bem-vindos fazer parte da nossa família do projeto Bushido Karate Shotokan. Beleza? Pessoal, pude fazer uma visita lá, um lugar sensacional, espetacular, assim, para a família poder ir, levar os filhos, poder treinar junto. É um lugar sensacional. Não tem idade, né? Não. Qualquer idade, não tem limite de idade, capacidade física, nada. A única coisa que limita alguém de praticar Karatê Shotokan é o desinteresse, mas se tiver com desejo, com vontade de conhecer, quem pratica, parou, quiser voltar, será super bem-vindo. Quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, dá uma olhadinha lá na página do Facebook, chama Projeto Bushido Karate Shotokan, tem bastante coisa lá para vocês poder conhecer um pouquinho do que a gente trabalha, do que a gente faz ali no projeto. E tem também no YouTube Projeto Bushido Karate Shotokan, dá para vocês conhecerem um pouquinho mais aí do nosso trabalho. Isso aí. Não esquece de dar aquele kyakuzuki lá e bora pro próximo. Os